Bom dia, ou boa tarde, de onde você vier ouvir este momento de reflexão da Palavra de Deus, que o Senhor abençoe a sua vida ricamente e abundantemente com a direção da sua Palavra. Estamos meditando nas Escrituras sobre o agir de Deus, o trabalhar de Deus. E na reflexão anterior, dissemos, mediante uma leitura que deixamos neste livro de 1 Reis, a partir do capítulo 18, deixamos ali uma leitura bíblica e dissemos naquela oportunidade que só o incrédulo, para não se converter ao verdadeiro Deus com uma leitura tão esclarecedora daquela. Objetiva dentro da Bíblia e sintetizadora para direcionar as nossas vidas. E nesta oportunidade que Deus nos concede de parar para meditar na sua palavra, aqui me encontro para compartilhar com todos vocês. Não esquecendo que estamos meditando Bíblia. Se você não suporta ouvir verdade, então casse outra fonte por aí, porque tem fonte de todo jeito aí neste mundo. Tem fonte de água salgada, tem fonte de água doce, fonte de água suja, contaminada. Aí está o seu critério, mas aqui damos que Cristo tem nos dado pelas suas misericórdias cada momento de meditação. Eu quero ler um versículo onde estamos meditando, no versículo 37 do capítulo 18, que diz de seguinte forma: Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que Tu, Senhor, és Deus e que Tu fizeste tornar o seu coração para trás. Meus amados, dissemos naquela reflexão, ao finalizar ali, que é necessário conhecer a Deus. É necessário se esforçar para conhecer a Deus. Observe que tem pessoas que não mede distância, pega fila, às vezes até faz madrugada em fila, às vezes para conhecer um famoso, se aproximar de uma pessoa famosa, aí nessa sociedade. Às vezes não tem nem como pegar na mão, se aproximar de forma próxima, meia distância, por uma pessoa que é pecador, que é ser humano. E por que não se esforçar para conhecer o Deus invisível? Por que não se esforçar para sentir este Deus e viver uma vida plena na sua presença? Israel viveu nos seus dias uma situação lamentosa de se lamentar quando se distanciou de Deus. Israel foi uma nação escolhida pelo próprio Deus, protegida por Deus, mas sempre deu as costas a Deus, sempre se acovardaram. Em meio às crises, às situações que muitos passaram naqueles dias, até mesmo perecendo fisicamente por causa dos seus próprios pecados. Nesse texto da Bíblia, no capítulo 18 de 1 Reis, vemos Israel numa crise terrível espiritualmente. Longe de Deus, o altar de Deus tinham desmoronado, abandonado, virado as costas para a oração
ao verdadeiro Deus. E se uniram ao Deus Baal, se chegando àqueles falsos profetas que pregavam uma falsa doutrina, da qual o Espírito Santo não estava neles nem tinha revelado a eles. E vemos o profeta Elias, um homem zeloso, um homem corajoso, em meio a esta crise levanta, porque Deus estava com ele. Faz aquele desafio ao povo. E depois que o povo cocheando em dois pensamentos, um povo teimoso, insistente, porque é perder tempo insistir no caminho do erro, nas falsas doutrinas, nos falsos deuses, e Elias almejando, querendo da parte de Deus, que o povo voltasse e recomeçaste de novo. Ele no versículo onde lemos, Elias diz: Senhor, responde-me, para que este povo saiba que o Senhor é Deus, para que este povo conheça. Meus amados, muitas vezes podemos ficar equivocados, pensando que estamos certos, pensando que muitas vezes estamos agindo certo, estamos crendo de forma certa, mas muitas vezes não passa de um equívoco de uma pessoa equivocada. Mas nesta oportunidade, com a graça de Deus, com as suas infinitas misericórdias e com a direção da sua palavra, eu venho lhe dizer: ame a Bíblia, ame Jesus, ame o Deus que te gerou na madre, que te permitiu ser gerado na madre, que se não fosse Ele, tu não estaria vivo. Mas você pode interrogar e dizer: quem me gerou foi meu pai, e quem me teve foi quem me trouxe ao mundo, foi minha mãe. Isto com a permissão divina. Deus precisou, aleluia, de uma semente de um homem e de uma terra feminina. Mas todavia o crescimento, a formação, é Ele que permite, a semente fecundar, é Ele que permite a semente nascer. E se Ele não tivesse permitido, não importa de que família você nasceu, não importa de que família você veio, se Deus não tivesse permitido você vir a este mundo, você não teria vindo. Então, nesta hora eu venho lhe dizer, com esta graça e esta permissão, viemos a este mundo para servir só a um Deus, para conhecer só um Deus, para conhecer só um sacrifício, para adorar só um Deus, para bem dizer, como disse Davi: oh, alma minha, bendiz ao Deus da minha salvação. Elias almeja ver o povo retroceder e voltar para onde eles tinham saído. Eu não sei o que você tem feito com a sua vida, eu não sei qual é o caminho que você tem trilhado, eu não sei onde você tem aplicado somente a sua fé, eu não sei, mas Jesus sabe, e a palavra vai ao encontro, direcionando-nos. Deus disse certa vez que Ele dá alegria, Ele dá paz, Ele abençoa com saúde, com vida espiritual, com sabedoria, com os dons e com tantas outras bênçãos que são inúmeras. Mas a glória dEle, Ele não dá a ninguém, Ele não dá a outro, Ele não dá a glória dEle a ninguém. Então, quando se refere à glória de Deus, o poder é dele, a glória é dele, o domínio é dele. Então Ele quer a minha adoração e a sua adoração, de um coração puro e uma mente purificada em Cristo Jesus. Prosseguimos avantes com a permissão de Deus, com a permissão do Senhor, meditando na sua palavra.